De volta trazendo mais informações para vocês, canal Brasil Notícias, sou Rio Gley Fagundes. Hoje é 6 de julho de 2020, a descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Dentro da matéria tem esse vídeo que a gente vai passar aí. Senador Lázaro Martins resolveu abrir o verbo. E nesse vídeo, gente, eu não vou poder passar o vídeo inteiro para vocês, mas aqui ele faz denúncias gravíssimas. Uma delas, o coloio de Alcolumbre e Dias Toffoli, né? Em questão da PL e tudo, inquérito das fake news, ele fala também sobre a articulação, né, que Maia fez para conseguir os votos para aprovar a PL 2630, que é a PL da censura. Segundo o Lázaro Martins, né, praticamente a PL não passaria. E Maia suspendeu a votação e depois a PL acabou passando. Eu vou ler a matéria que é melhor para vocês depois entenderem direitinho e a gente vai passar o vídeo ali, tá bom? Antes de mais nada, gente, se inscreve no canal, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, não esquece, comenta, compartilha e divulga aí, tá? Ó, Lázaro Martins denuncia coloio amigo entre Alcolumbre e Toffoli, mostro já o vídeo para vocês. Em entrevista à TV Jornal da Cidade Online, o senador Lázaro Martins, Podemos, não poupou críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmando que ele não tem cumprido as mudanças prometidas, além de não colocar em votação projetos importantes e cancelar sessões e reuniões. O senador também ressaltou que os pedidos de impeachment contra ministros do STF estão sendo automaticamente engavetados. Lázaro comentou ainda sobre a aprovação do projeto de lei número 2630, conhecida como Lei da Censura, no qual votou contra. Aqui, ó, vamos a alguns destaques aqui. Lei da Censura não. A meu juízo, não precisava dessa lei da mordaça. Estou entendendo que ela é uma emergência provocada por alguns poderosos que vêm sendo atingidos e bem conhecidos. Estamos vivendo no Brasil um momento de muita indignação dos brasileiros, muita revolta, quase um desespero com o descalabro, verdadeira balbúrdia em alguns poderes, poder judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, que tem usurpado atribuições que não lhe competem. Impeachment no STF, ele também falou. O Supremo é formado por seus ministros. Se os ministros falham, cabe denúncia e cabe julgamento. E cabe impeachment, embora nunca se tenha feito. Atualmente há material para o processo. Cadê a material para o processo? Aqui. No ano passado, foram arquivados 33 pedidos de impeachment contra alguns ministros, como Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli. Nesse ano, acrescentou-se Alexandre de Moraes. E os pedidos de impeachment contra ministros do STF estão sendo automaticamente engavetados. STF se julga uma supercasta. Hoje, lamentavelmente, um dos poderes que mais tem cometido, mais do que erros, tem cometido violências é o Supremo Tribunal Federal. Se julga acima de tudo e de todos. É um verdadeiro Olimpo. Se acham inatingíveis, é uma supercasta que temos muita dificuldade de contrariar. O poder legislativo, que teria autoridade para combater esses excessos, não se mexe para isso, pelos bons relacionamentos das autoridades, a boa relação do presidente do Senado com o presidente do Supremo. Isso vira um verdadeiro coloio e não se consegue levar nada a bom termo. Senado tem um orçamento de 4 bilhões de reais. Vamos ao orçamento. No ano passado, eu protocolei um projeto de resolução no Senado para que se devolvesse ao Tesouro, porque é um desperdício de recursos. Imagine uma casa com 81 senadores e tem um orçamento de 4 bilhões este ano. Dá para reduzir em 500 milhões de reais e não vai fazer falta. Investimentos em muita coisa que não precisa, comissionados demais, terceirizações sem licitações há muitos anos, ocupação de salas do Congresso por quem não tem direito, mas o presidente do Senado não tem colocado em pauta. Bom, vamos aqui à entrevista, gente. Eu vou passar um trecho dela, não vou poder passar toda, porque ela tem 30 minutos.
Mas vamos lá, vou passar pelo menos aí uns 10 minutos mais ou menos. A TV Jornal da Cidade Online conversa com o senador Lazier Martins. Obrigada por conversar conosco. Cumprimentos, Berenice. É um prazer participar desse programa. Sei do bom conceito, da boa repercussão que vocês têm aí no Jornal Cidade Online. Estou às ordens. Senador, o senhor votou contra o PL 2630, né, conhecido também como Lei da Censura. Eu queria saber quais são os riscos que o Brasil corre com esse projeto. Quando dizem que é a lei da mordaça, eu acho um exagero. Mas o que há é um controle exagerado a todas as nossas comunicações pelas mídias sociais. Algo que avançou demais. Eu concordo que há fake news, mas eu reconheço também que o Código Penal brasileiro tem previsão penal para as circunstâncias da injúria, da calúnia, da difamação, o que tem sido também comum pelas mídias sociais. A meu juízo, não precisava desta lei da mordaça. Eu estou entendendo que ela é uma emergência provocada por alguns poderosos que vêm sendo atingidos e bem conhecidos. Porque nós estamos vivendo no Brasil um momento de muita indignação dos brasileiros, muita revolta, quase um desespero, com o descalabro, uma verdadeira balbúrdia em alguns poderes, Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que tem usurpado atribuições que não lhe competem, comportamentos também de alguns parlamentares, por que não também dentro do Executivo, com relação a comportamento do próprio presidente, que tem feito algumas coisas positivas, mas tem feito muitas outras negativas. Então, nesse desespero, estão querendo se proteger aqueles que são atacados. Isto é, gente poderosa, não é o comum do povo que está exigindo essa lei. Houve muita pressa, muita precipitação na colocação em pauta desse projeto no Senado. E eu até acho, Berenice, que se tivesse havido a votação na quinta-feira passada, não teria sido aprovado o projeto. Porque no evoluir daqueles pronunciamentos, eu também falei na ocasião, fui contra o tempo todo. O presidente do Senado percebeu que havia riscos, então ele adiou para esta terça-feira. E aí houve tempo para o acolhimento de algumas emendas, para algumas bajulações, que nós vimos bem durante a leitura, e aí virou o jogo em mais ou menos 7 votos. E aí deu os 44-32. Mas eu ainda acredito que a Câmara dos Deputados, se não rejeitar por completo, que é difícil, vai fazer alguns aperfeiçoamentos. E aí virá de volta para o Senado e nós teremos uma nova discussão. Isto é, haverá tempo para um amadurecimento desse projeto. Pois é, o senhor falou agora, inclusive, sobre a questão de prioridades, né, de projetos que devem ser votados, e comentou também durante uma live que existem outros projetos muito mais importantes para serem discutidos, como a prisão em segunda instância, né, a diminuição dos juros, redução de gastos do Senado. O Senado, ele tem um orçamento de mais de 4 bilhões. Qual que é a importância desses temas? É verdade. Já no ano passado eu protocolei um projeto de resolução no Senado, no sentido de que se reduzisse, se devolvesse ao Tesouro, porque é um desperdício de recursos. Imagine uma casa que tem 81 senadores, tem um orçamento de 4 bilhões este ano, 4 bilhões 553 milhões. Fizemos um levantamento como é aqui, dá para reduzir 500 milhões e não vai fazer falta. Tem investimento em muita coisa que não precisa. Tem comissionados demais, tem as terceirizações, onde não há novas licitações há muitos anos, não é? Há ocupação de salas do Congresso Nacional por quem não tem direito, e assim por diante. O rolo é muito grande, levaria aqui o tempo todo.
mas o presidente do Senado não tem colocado em pauta. Nem o do ano passado, fiz uma atualização agora com um novo projeto de resolução, nada disso. Da mesma forma, Berenice, algo que não se falou nunca mais, e eu pretendo voltar a falar, que é o voto aberto para a eleição do presidente do Senado. O presidente Davi havia prometido, quando tomou posse, no ano passado, em fevereiro do ano passado, ele prometeu colocar em votação na semana seguinte no Senado, e esqueceu nunca mais. E eu cheguei a ir ao Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para que o voto fosse aberto, porque aí eu tinha certeza que não correríamos o risco da reeleição do Renan Calheiros. E aquilo criou um tal movimento, uma discussão tão profunda, que acabou dando o resultado que deu, e eu inclusive fiz campanha para o Davi. Só que o Davi não tem cumprido o que prometeu das mudanças. Então esse é um projeto de resolução que nós vamos voltar a discutir. Agora estamos presentemente com o projeto do rebaixamento dos juros para o cartão de crédito e para o cheque especial. Está lá há um mês. E aí vem prometendo, na semana que vem, semana seguinte, nada disso. E aí o presidente cancela uma sessão do Senado, como aconteceu anteontem, não é? E cancela também reunião de líderes. Quer dizer, está havendo um excesso de mando. Nós discordamos disso. E aqui dava para desfiar uma série de projetos. A prisão em segunda instância. O próprio presidente sempre disse que queria a independência das duas casas, não a subordinação de uma à outra, como vinha acontecendo nas medidas provisórias, por exemplo. A Câmara ficava lá 100 dias com um projeto, e aí quando faltava 2 dias para terminar o prazo, nos entregava para as pressas terem que discutir e votar, que isso não mais se repetisse. E agora, quando se trata da prisão em segunda instância, faz uma reunião na residência oficial, leva para lá os líderes da Câmara, que são maioria, porque a Câmara é muito mais numerosa que o Senado, e aí junta líderes da Câmara com o líder do Senado, e evidentemente deu a maioria da Câmara. E aí resolve adotar como válida a PEC, a proposta de emenda constitucional, que é muito ampla e que importa em 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, comissão especial. Isto leva para as calendas gregas, enquanto que o meu projeto de lei, o 1166, é um projeto de lei muito prático, porque tem uma votação só no Senado, uma votação na Câmara, e já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e visa apenas a alteração de um artigo do Código de Processo Penal. Não tem as complexidades de uma PEC. Aí simplesmente relega e evita colocar em pauta. Então são muitas insatisfações com relação a tudo isso. Senador, vivemos um momento de insegurança jurídica, na sua opinião, porque eu queria saber se o senhor acredita que existe um conflito entre os 3 poderes. O próprio vice-presidente falou que o STF está extrapolando nas suas atribuições. E é a mais pura verdade. São vários os exemplos. Peguemos o mais flagrante, que é o do inquérito, que foi instaurado no ano passado por ordem do presidente do Supremo, Dias Toffoli, em que ele escolheu sem sorteio o ministro Alexandre Moraes, e Alexandre Moraes passa a exercer diversas funções, né, de investigador, acusador e julgador. Isto de parte. E sendo parte, e sendo vítima, como agora, ultimamente, sendo vítima. Quer dizer, é um absurdo dos absurdos. E aí ficamos todos nós discutindo, mas será que não há nada contra isso? E aí eu relembro uma famosa frase do Rui Barbosa, até anotei aqui para não errar, que a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Só que eu penso diferente, não é bem assim, não é mais assim. A nossa Constituição de 88 cria condições para o Senado Federal. Eu até trouxe aqui também, sabendo que você ia me perguntar isso,
O artigo 52 da Constituição. Constituição, ó. Compete privativamente ao Senado Federal. Item 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Ora, o Supremo é formado por seus ministros. Se os ministros falham, cabe denúncia e cabe julgamento e cabe impeachment. Embora nunca se tenha feito, atualmente há material para o processo. Já no ano passado, aliás. No ano passado, Berenice, foram arquivados 33 pedidos de impeachment. Eu ia comentar, inclusive, que o Senado ele tem recebido até críticas em relação ao posicionamento sobre o STF, né? Uma vez que só o Senado que poderia convocar os ministros para dar explicações. O senhor acredita que essas críticas são justas? São mais do que justas, são procedentes. Porque no ano passado foram 33 pedidos de impeachment contra alguns ministros, contra Gilmar Mendes, contra Lewandowski, contra Toffoli, principalmente esses. Neste ano, se acrescentou mais o Alexandre Moraes. E os pedidos desse impeachment estão sendo todos automaticamente engavetados. E eu conheço bem a matéria porque eu sou integrante da mesa. Eu sou o segundo vice-presidente do Senado. O Senado tem uma direção formada de 7 senadores. Um presidente, que é Davi Alcolumbre, 2 vice-presidentes, a Anastasia de Minas Gerais, Lazier do Rio Grande do Sul e 4 secretários. Só que não tem havido oportunidade para discutir. Eu não sei se você sabia, e aqueles que estão nos acompanhando sabiam, que durante todo o ano passado, todo o ano de 365 dias de 2019, não teve nenhuma reunião da mesa do Senado. Gente, que absurdo é isso? Você acha que isso é aceitável, é admissível? E esse ano só teve 2, um pouquinho antes da pandemia, e 2 reuniões, uma presencial e outra virtual, para decidir o cumprimento do Superior Eleitoral, que cassou, numa grande injustiça, cassou a senadora Selma Arruda. Quando tem muita gente no Senado que fez coisa muito pior do que gastar na pré-campanha eleitoral, e que até hoje não há processo nenhum, nada anda. Houve uma discriminação, porque a Selma Arruda, lá no Mato Grosso, botou na cadeia o governador do estado, o presidente da Assembleia Legislativa e outros poderosos. Então houve uma violenta campanha de perseguição contra ela e o apressamento para que fosse julgado num prazo rapidíssimo a cassação do mandato dela, quando tem coisa muito pior no Senado e que não tem andamento. Então, por isso é que tem havido conflitos, tem havido comportamentos diferenciados, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Gente, eu vou parar aqui, vou parar por aqui, tá? Por conta do tempo, senão a matéria, o vídeo fica muito grande. Mas tá na descrição do vídeo, você dá um pulinho aí e pega. Eu acho que não precisa nem eu comentar nada, eu acho que tudo que o Lazer Martins falou ali, eu acho que tá bem claro. Uma das coisas que eu sempre falo aqui é, estamos cobrando a pessoa errada em relação ao STF. Cobramos a Bolsonaro. Ele leu a Constituição ali. E ele mesmo mostra que a Constituição declara caráter privativo do Senado. Né? Então, se nós teremos que cobrar alguma coisa relacionada ao STF, nós temos que pressionar aos senadores. E nós precisamos deixar bem claro para eles que eles só estão lá porque nós votamos. E vai ter novamente eleição. Se eles se conscientizarem que o povo não vai votar neles, a coisa muda. Canal Brasil Notícias, gente. Fui. 2020 agora é o tempo da gente mostrar isso.